Oi, gente, tudo bem? Bom, seguimos, né? Continuamos com essa reflexão. E eu convido vocês a pensarem o quanto é importante a gente trabalhar a cultura negra na escola, mas de uma forma correta. Porque se eu não souber exatamente como eu devo trabalhar em sala de aula essa temática, eu vou acabar, ao invés de contribuindo, eu vou acabar fazendo um desserviço. Então é super importante a gente entender como é que se trabalha essa temática. Primeiro que essa temática, a temática negra, ela não deve acontecer só em novembro, né? Não pode ser só uma festividade, mas sim ter ações durante o ano, né? Porque a Lei 10.639, ela não fala sobre ações pontuais. Ela nos convoca a ter um currículo enegrecido, um currículo que trabalha a negritude o ano todo, né? E a gente precisa pensar, falando em Lei 10.639, que a Lei 10.639 ela foi uma reivindicação encaminhada pelos movimentos sociais. Foi uma luta muito grande para se ter a aprovação dessa lei. Ela é aprovada lá em 2003, mas antes da aprovação tiveram muitos grupos que lutaram para que essa lei viesse a ser aprovada. E o objetivo dessa lei é romper com o silêncio que persiste nos currículos, tá? Nos currículos tradicionais, e ampliar o espaço da África e dos africanos na memória coletiva do Brasil. Lembrando que o Brasil, ele é o país com a maior população de origem africana do mundo. Então, nós temos muitos afrodescendentes, né? Muitas pessoas que têm origem negra. Por isso que hoje somos a maioria da população. Por conta disso, nós precisamos ter um currículo escolar que contemple, né, esse grupo que é tão imenso no Brasil. E falar, gente, falar do assunto, falar sobre negritude, sobre África, educação antirracista, uma educação afrocentrada, significa, gente, deixar de lado um terreno confortável, né? Terreno confortável e conhecido, mas parcial de uma história construída a partir de referências europeias e se embrenhar num caminho desconhecido, porque muitos educadores não sabem como trabalhar essa temática em sala de aula. Não aprendemos isso na universidade. Então, por isso que é um caminho desafiador, mas tão necessário, né? Tão necessário. Por quê? Porque quando nos embrenhamos nesse caminho desconhecidos, nós vamos buscar equacionar uma visão mais justa da história, entendendo principalmente que a história da África, do grande continente, é uma história singular. É uma história que ela não tem, primeiro, ela não tem uma perspectiva linear e ela não deve ser comparada com outros continentes. Porque a África, ela tem que ser enxergada tendo ela como parâmetro. O grande continente, ele não pode ser comparado com outros lugares, com outros continentes. Porque nós precisamos entender que os movimentos que aconteceram, tudo que aconteceu em África, foi tem muito dela, né? É, como é que eu posso explicar? Ele não ocorreu, primeiro que os movimentos que aconteceram em África não ocorreram todos de forma linear em todos os espaços africanos, até porque a gente está falando de um continente. E a história africana, ela é muito singular. Então a gente não tem como a gente comparar com outro continente. A gente tem que buscar compreender o grande continente africano. E por isso que o ensino da história negra é tão importante na sala de aula. Por quê? Porque a partir desse momento, a partir do conhecimento, né, a partir do momento que a gente ensina para os nossos alunos a verdadeira história de África e dos povos afrodiaspóricos, os alunos conseguem entender e conseguem ver a potência e a beleza da cultura negra. E isso é muito importante. Por quê? Porque não vai beneficiar só os alunos negros, porque às vezes as pessoas acham, eu vou trabalhar a Lei 10.639
se eu tiver alunos negros na minha sala de aula. Se eu não tiver, eu não preciso. Mas a lei nunca falou nisso. A lei fala que deve se trabalhar. Deve se trabalhar. Nunca ninguém questionou se a gente tem que trabalhar a história da Europa, a história, né? A gente nunca foi questionar, nunca se pensou, nunca se teve dúvida assim, tem que trabalhar esse currículo que é eurocêntrico, se eu não tiver, por exemplo, alunos brancos na minha sala de aula, isso não é uma preocupação, isso não acontece. Mas quando é cultura negra, a gente sempre fica com uma preocupação, querendo saber como é que a gente faz, né? Será que ensina ou será que não ensina? E eu digo que ensina sim. Eu penso que o correto é ensinar sim. Vamos pensar um pouco. A história do continente africano, a história afrocentrada, ela ela é uma história que precisa ser conhecida pelos alunos negros, sim, por conta de uma questão de valorizar, né, valorizar essa origem, de combater também questões relacionadas à autoestima e autoimagem, que nossos alunos negros eles vão ter problemas de autoestima e de autoimagem. O nosso aluno, os nossos alunos negros, eles podem sim nascer reproduzindo o auto-ódio, porque o auto-ódio, nós nascemos nos odiando, nós nascemos odiando o nosso cabelo, os nossos lábios, a nossa cor de pele. Então, trazer a África como potência, a história africana como potência, a história afrodiaspórica como potência, vai ajudar este aluno negro, que tem problemas de autoestima e de autoimagem, a combater o auto-ódio. Porque a gente só consegue evoluir combatendo o auto-ódio e nós negros, né? E praticando o auto-amor. Mas a gente vai ter que aprender. A gente vai ter que aprender a se amar, aprender a gostar do nosso cabelo, aprender a gostar dos nossos lábios, das nossas características, da nossa cultura. E isso a escola vai ajudar muito. A escola vai ser muito potente nessa parte. E também vai ajudar o aluno branco. Porque a partir do momento que o aluno branco conhece a história negra, ele começa a romper com ideias baseadas em pensamentos estereotipados e racistas. Então ele começa a enxergar a África de outra forma, ele começa a ver o continente africano e os afrodescendentes de outra forma. Isso é muito importante. Para ele entender quais são os seus privilégios e qual a função dele nessa sociedade antirracista que queremos e necessitamos. Porque o aluno branco, a partir do momento que ele conhece a história, essa história que traz a negritude como potência, ele vai perceber que é importante também ele fazer algo. Nós vamos convocar esse aluno a ser um aliado na luta contra o racismo, contra o preconceito. Então os dois são beneficiados. O aluno negro, o aluno branco e o professor também, que acaba aprendendo essa história, que é encantadora. E eu gosto de conversar, explicar que a história negra, ela é ensinada ao longo dos anos, ela foi ensinada nos bancos escolares de forma muito equivocada. Eu lembro que na minha época ensinavam, na época que eu estudava, né, no ensino fundamental, que nem era ensino fundamental, era primeiro grau, faz tempo. Ensinava a história da África a partir da escravidão, a partir do sequestro, e nem falavam que era o sequestro, né? Falavam só que os colonizadores, né, escravizaram a população negra e eles vieram como escravos para cá. Olha só, olha o peso da palavra, né? Hum. E olha só, era isso. Eu achava que a história era isso, que não existia, que a África era uma grande savana, como eu gosto de dizer, né? Era assim que eu imaginava a África, uma grande savana, com um sol imenso lá atrás. Nunca chovia. No meu imaginário, na minha imaginação, na África nunca chovia. Sempre tinha aquele sol imenso, tinham leões passando, né? Girafa, zebra,
Também era um lugar de muita miséria, de muita fome, de pessoas esqueléticas. E essa era a ideia que eu tinha de África. E por muito tempo, essa foi a única história que se contou de África. Só que essa é uma história que começa pela metade. O início da história africana, né? Ele começa, como eu gosto de dizer, nos grandes tronos africanos. E é essa história anterior à história da escravidão é que precisamos contar para os nossos alunos. Precisamos falar que na África existia metalurgia, existia filosofia, existia uma medicina avançada, existia engenharia, existia grandes médicos, grandes pensadores, grandes reis, grandes rainhas, grandes princesas, grandes príncipes, grandes heróis. Então é essa história de potência que eu costumo apresentar para os alunos, né? Essa história que traz a potência negra, que enaltece essa história. E quando eu falar da escravidão, eu já não vou mais chamar o indivíduo negro que foi sequestrado, porque eu já falei e reforço a minha fala, houve um grande sequestro, um grande sequestro. Tá? E por conta desse grande sequestro, um grupo numeroso de pessoas é arrancado de África e trazido para as Américas. Mas quando eles chegam aqui, eles não aceitam pacificamente a escravidão. Não foi a princesa Isabel que assinou a Lei Áurea e libertou os povos, né, os povos negros. A gente sabe que a princesa Isabel ela estava sendo pressionada pela Inglaterra para assinar a Lei Áurea por outros motivos e não para ajudar a população negra, não que a Inglaterra estava preocupada com a população negra, longe disso, mas a Inglaterra tinha os seus objetivos, tinha um porquê ela querer que a princesa Isabel assinasse logo a Lei de Ouro. E o que acontece? Assina-se a Lei de Ouro, a Lei Áurea, né? E joga-se essa população na miséria, né? Na miséria. Eles não tinham terra, eles não foram indenizados, e é como costumamos dizer, no dia 13 de maio de 1888, a população negra, entre muitas aspas, liberta, mas vivemos até hoje o 14 de maio, porque até hoje não fomos indenizados, até hoje sofremos por conta desse passado, né, de escravidão. Mas o que eu gosto de falar é que desde que os povos negros chegaram nessa terra, eles lutaram e pensaram estrategicamente em como se libertar. Eles não aceitaram, não aceitaram, não ficaram esperando, né, uma princesa assinar uma lei para libertá-los. Eles se organizaram através de quilombos, através de revoltas, através de várias outras estratégias, vou até bati no microfone, para se libertar. Então isso é muito importante. E quando a gente conhece essa história, a gente vê a potência, que mesmo na escravidão, que é um momento terrível terrível da humanidade, na verdade, podemos ver uma população negra que lutou para sair dessa situação. E eu gosto de falar para os meus alunos que essas pessoas que foram sequestradas, elas não eram escravos. Elas foram escravizadas, não era a condição de vida delas. Elas foram submetidas à escravidão. Então, essas palavras também são importantes da gente estar falando. A mesma coisa que tem palavras que a gente não usa mais, né? Por exemplo, mulata. Né? Antes se falava muito mulata. Eu, quando era jovem, as pessoas diziam, porque é mulata. Hoje a gente não fala, porque a gente sabe que é uma palavra extremamente preconceituosa, extremamente pejorativa, né? Extremamente que traz um contexto de violência muito grande, né? Porque o que é a mulata? A mulata, enfim, quando quando vieram, né, as mulheres negras para cá, escravizadas,
e foram violentadas pelos homens brancos, pelos colonizadores, pelos senhores de engenho, enfim, dessa violência surgiram crianças. E eram crianças que não eram nem negras nem brancas, na visão, né, do colonizador. Então eles vão buscar a palavra mulata, que é a mistura, né, da mula com o cavalo, que daí dava um animal estéril. E era um animal que não servia, como era estéril, não servia para reprodução. A única coisa que servia era para montar, né? E aí quando entra essa imagem, a mulata, essa criança, essa mulher negra de pele clara, para que ela serve, né? Ela serve, não serve para casar, não serve para se relacionar, serve para o homem montar em cima. Então, por isso que a palavra mulata é tão preconceituosa. E mulato também, porque tanto o mulato quanto a mulata foram empregados para essas crianças, foram atribuídos, né, começaram a nomear as pessoas que nasciam da união, e a união, por, não uma união matrimonial, mas por conta dos estupros que as mulheres negras sofriam e engravidavam, né, dos colonizadores, dos senhores de engenho, daí nasciam as crianças, elas nasciam com uma pele mais clara. Então, bom, vai ser a mulata, vai ser o mulato, é um mulato, é uma mulata. E a mulher negra, né, de pele clara, por muito tempo ela foi considerada mulata. E para que serve? Não serve, né, é como animal mulato, serve só para montar. Ou seja, serve só para se ter relações sexuais. Então, essa palavra mulata, mulato, ela é muito preconceituosa, ela carrega algo muito, muito ruim, né? Por isso que hoje não usamos essa palavra. E quando alguém usa, a gente conversa e explica, né? Explica que não tem a ver, não tem a ver com a nossa cultura, com a nossa história, né? Bom, enfim, tô falando tudo isso para dizer que é importante falarmos para os nossos alunos, nossos educandos, que é extremamente importante para alunos negros, brancos, enfim, indígenas, a gente contar essa história negra. Né? Assim como a história indígena também é importante ser contada nos bancos escolares o ano todo. E eu gosto muito de falar com os meus alunos, de contar, e eu conto sorrindo, eu conto feliz, porque é motivo de muito orgulho, falar sobre a nobreza negra. Falar sobre essas histórias que ainda não é do conhecimento de todos, mas será, né? Graças à nossa atuação em sala de aula, essa história chegará a mais pessoas, né? E eu gosto muito de falar sobre esses reis, sobre essas rainhas, sobre esses príncipes, sobre essas princesas, principalmente rompendo com a ideia romântica que lá os contos de fadas trazem. Eu falo de princesas, de rainhas, guerreiras, de reis, guerreiros, estrategistas e muito inteligentes. Então é sobre essas personalidades que eu gosto de começar a contar a nossa história. E eu, particularmente, eu gosto muito de falar, né? Porque às vezes a gente tem alunos evangélicos, né? E tudo bem. Desde que eles entendam que dentro da cultura negra tem um espaço para o sagrado e respeitem esse sagrado. Assim como as pessoas que são adeptas, né, das religiões de matriz africanas respeitam as outras religiões. Mas eu gosto de começar com essa rainha, porque essa rainha, essa rainha que eu vou contar a história agora, ela é citada na Bíblia. Então nós vamos falar sobre essa rainha. Nós vamos falar sobre a rainha de Sabá, a rainha Maqueda. Já ouviram falar? Da rainha de Sabá, talvez você já tenha escutado. Rainha de Sabá é um dos nomes dessa rainha africana e riquíssima, porque a gente ainda tem dificuldade de imaginar uma África rica, porque foi construído ao longo dos anos a ideia
de que a África é um lugar miserável, principalmente que a África é um lugar só, né? Não é esse grande continente composto de 54 países. Que inclusive o Egito faz parte, né? Gosto de dizer, o Egito faz parte. O Egito não é uma ilha flutuante, ele faz parte do continente africano. Então, as pirâmides egípcias, elas são as pirâmides africanas. Concordam comigo? É isso. Então, essa rainha africana, ela teve vários nomes, tá? Vários nomes. Os etíopes chamavam ela de Maqueda, Rainha Maqueda. O rei Salomão, conhecem o rei Salomão? Pois é, o rei Salomão, ele chamava essa rainha de Sabá. Já na tradição islâmica, ela era chamada de Balquis. Ela também foi chamada, gente, de Nicaula pelo historiador romano Flávio Josefo. Maqueda, ela é mencionada na Bíblia. Eu já tinha falado. Ela é mencionada no Torá. Ela também é mencionada no Alcorão e na história da Etiópia e também do Iêmen. Ela governou Sabá, que era um reino antigo, tá? Considerado o mais poderoso da Arábia naquele período. Esse reino, tá? O reino da rainha Maqueda, rainha de Sabá, ele ocupava os atuais territórios da Etiópia e do Iêmen. E ela também, gente, essa rainha é babado, tá? Ela é citada, tem dificuldade para pronunciar, vou pronunciar devagarinho. Ela é citada no Quebra Nagash, ou A Glória dos Reis, que é uma compilação antiga de lendas da Etiópia. Essa obra, tá? O Quebra Nagash, ou A Glória dos Reis, ela foi uma obra escrita há mais de 700 anos atrás, e nele aparece a história da rainha Maqueda e de toda a sua descendência. E nesses escritos, conta-se que o rei bíblico, o rei Salomão, ele teria tido um filho com Maqueda. E esse filho se chamava Menelik. E acredita-se que o filho do casal se tornou o primeiro imperador da Etiópia. Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo. E eu vou começar nesse vídeo contando um pouco da história da nobreza negra. E eu digo que eu vou contar um pouco porque tem muitos nobres africanos que a gente precisa conhecer. A gente precisa falar em sala de aula. Nós também precisamos conhecer para também começarmos a enxergar a história da negritude não como uma história que baseada só em escravidão, miséria, pobreza, mas sim uma história que não começa nos navios negreiros, como eu gosto de falar, mas começa nos grandes e poderosos tronos africanos. Essa é a maneira correta de contar a nossa história, né? E a partir do conhecimento dessa história de nobreza, de potência, a sociedade começa a enxergar a população negra de outra forma. Isso é muito importante. Mais importante do que ter materiais para trabalhar em sala de aula é o professor acreditar naquele conteúdo que ele está ensinando para os alunos, porque isso faz toda a diferença, o aluno percebe. Então, por exemplo, quando eu estou em sala de aula e eu falo sobre nobreza negra, eu falo sorrindo, eu falo acreditando, eu falo alegre. Isso chama os alunos, chama atenção, né? E eles começam a querer prestar mais atenção no que eu estou falando. Isso é muito importante mesmo. E principalmente que a escola, né, a nossa aula, ela serve também para a gente desconstruir estereótipos. Por exemplo, quando eu falo sobre nobreza negra, hoje eu vou falar agora, nesse primeiro momento, eu vou falar sobre um rei africano, desculpa, eu pergunto para eles o que eles sabem a respeito. Qual a imagem que eles têm construída na mente deles sobre reis? Aí eu pergunto para eles, quando eu falo em rei, o
que imagem que vem à cabeça de vocês? Aí eles me falam, coroa, ok, coroa, o que mais? Eu vou até escrevendo no quadro, né, vou fazendo lá o registro. Como é que é esse rei? Ah, usa coroa, usa uma capa vermelha, usa roupa assim, usa roupa assado, é branco. Vocês acham que rei vai ser sempre branco? Não julgo, tá? Vou só recebendo essas informações que eles vão me trazendo e eu vou escrevendo no quadro. Aí eu digo para eles, bom, eu vou contar agora a história de um rei muito poderoso. E eu vou pedir que vocês desenhem como vocês imaginam que é esse rei. Aí eu dou aquele tempo para as crianças desenharem. Depois eu vejo, né? Olho antes de começar a história, eu passo nas mesas, eu olho como é que eles estão fazendo esse trabalho, fazendo o desenho, não falo nada. E começo a contar a história desse rei. Então eu conto a história, né, do rei Galanga e também da rainha de Aló. E aí eu falo para eles que esse rei, ele foi um rei muito poderoso e o seu reino era o reino do Congo. Eu falo para eles, fica no continente africano. E aí já começa a vir a dúvida, já começam, né? E eu vou contando. O rei Galanga, esse rei, né, do Congo, ele era casado com a rainha de Aló, que eles tinham uma vida muito tranquila, eles tinham 2 filhos, né? Ele tinha um filho homem e uma filha mulher. E o rei Galanga, né, que é esse rei lendário, né? Não se sabe se existiu, mas é importante contarmos a história dele. Ele tinha um carinho muito grande pela filha, ele tinha um cuidado muito grande com essa filha, né? E o que acontece? Eles viviam uma vida cheia de conforto, até que essa história, né, de tranquilidade, ela é interrompida pelo processo de escravização. Então eu falo para eles que ele e a sua família foram sequestrados, e eu uso a palavra sequestrados, porque é isso, né? O processo de escravidão foi esse grande sequestro em massa, porque as pessoas, elas acabam vindo, né? Os africanos, eles acabam vindo para o Brasil porque eles foram sequestrados, não era a vontade deles. Então meus alunos já sabem que quando eu falo o grande sequestro, eu estou falando desse sequestro que aconteceu, né, dos povos africanos, que eles vieram sequestrados. Trata-se de um grande crime. Eles foram sequestrados e trazidos ao Brasil. Eu falo para eles, eu digo, gente, se sequestram vocês, levam vocês para um outro lugar que vocês não querem ir, isso é um crime. Então a gente está falando de um grande crime que aconteceu com a população negra, que é o grande sequestro. E então eles sigo falando, né? O rei Galanga e a rainha de Aló e seus filhos, assim como a sua corte, né? Como as pessoas que habitavam naquele reino, foram sequestradas pelos portugueses e vieram à força para o Brasil. O que acontece? Algo muito peculiar acontece, né? Quando se conta a história do Chico Rei. Conta-se que na viagem, ali no navio negreiro, quando estavam em alto mar, o mar ficou muito, muito agitado, tinha ondas muito grandes, ao ponto que os marinheiros ficaram com medo que a embarcação virasse. E a gente precisa entender que naquele momento a população negra, eles passaram por um processo de desumanização, ou seja, os colonizadores não viam os negros como seres humanos, mas sim como peça, como mercadoria. E temendo perder a mercadoria, ou seja, os seres humanos, né, os africanos escravizados, eles pensaram em alguma coisa para acalmar o mar. Esses marinheiros acreditavam, né, tinham lá a sua crença de que se eles fizessem um sacrifício jogando uma oferenda no mar, os deuses que habitavam aquele oceano iriam se acalmar.
que eles fazem? Eles pegam a filha do Galanga e a esposa, a rainha de Aló, e jogam elas no mar. Elas morrem afogadas. E olha só quanta crueldade. O rei Galanga, ele perde a sua liberdade, ele deixa de ser o rei, né? Naquele reino. Ele perde a sua esposa que ele amava, ele perde a sua filha. Ele fica só com o seu filho. Quando ele desembarca no Brasil, ele acaba acontecendo algo muito pior. O Galanga, ele chega por volta de 1740, tá? Ele chega no Rio de Janeiro e lá ele perde o seu nome. Ele deixa de ser o rei Galanga, né? E passa a ser Francisco. E aí, depois que ele é rebatizado com esse nome, ele e o filho vão trabalhar na mina da Encardideira, que ficava na Vila Rica, hoje atual Ouro Preto. Pensa no sofrimento dessas pessoas. Então, o Galanga, ele passa a trabalhar nas minas, né? Mas ele era muito estrategista, muito inteligente, muito habilidoso. Então, há relatos que ele consegue, né, comprar sua liberdade. A dele e a do filho. Como é que ele fazia isso? Dizem que ele, quando ele estava lá nas minas de ouro, ele começava a esconder no meio do seu cabelo crespo, né, ouro que ele achava na mina. E aí ele vai juntando esse ouro e aí ele consegue vender esse ouro e comprar a sua liberdade, a liberdade do filho e a liberdade de outras pessoas também, tá? Há esses relatos. E o que acaba acontecendo? Outro fato interessante dessa história é que o Galanga, ele era muito inteligente, ele era muito habilidoso e ele percebeu que o dono da mina que comprou ele como escravizado estava passando por questões financeiras graves, assim, problemas financeiros muito graves. E aí o Galanga, ele acaba comprando a mina desse dono, né? Dessa pessoa. E acaba ele se tornando o dono, o proprietário dessa mina. E aí ele acaba, né, sendo chamado de Chico Rei, né? E aí ficou a mina do Chico Rei. E ali ele vive muitos anos com seu filho, libertando muitas pessoas, né? E voltou nessas terras, ele voltou a ser um rei, o rei que ele sempre foi. E o que a gente pode, o que a gente tem de informações da história, né, do Chico Rei? Como eu falei, é uma história lendária. Não existe registros, né, que falam da história do Chico Rei. Quando é que surge a primeira vez que surge uma informação, que surge o nome de Chico Rei, por exemplo, na literatura? Foi no ano de 1904, numa nota de rodapé, tá? Numa nota de rodapé de um livro chamado História Antiga de Minas, que foi escrito por Diogo de Vasconcelos. Ali surge a primeira vez um escrito, né, uma informação de que existiu o Chico Rei, que existiu o rei Galanga. Depois disso, essa lenda ela vai ter muito mais força, ela vai tomar corpo, tá? Em 1900, ai, deu uma confusão aqui, peraí. Ela vai ganhar força num outro livro, tá? Porque daí ele vai, a história, a lenda do Chico Rei, ela vai virar um romance com o nome de Chico Rei, tá? Escrito por uma autora que se chamava Agripa de Vasconcelos e vai ser no ano de 1966. Agora acertei a data. E que se baseou, né, nessa nota de rodapé de Vasconcelos. Passado esse período, tá, a gente vai ver também que vai ter uma escola de samba também que vai homenagear o rei Galanga. Vai fazer um samba enredo contando a história desse rei. Então a gente vai ter também,
né? Nesse período em que foi escrito o livro Chico Rei, a gente vai ter também uma escola de samba que vai homenagear o Chico Rei com o samba enredo falando desse nobre, né? A escola que homenageou o Rei Galanga, que homenageou o Chico Rei, é a Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, né? Que ajudou a contribuir com essa história nobre. E o Chico Rei, gente, ele se torna um símbolo de resistência, de força e de luta pela liberdade. E, além disso, ele mostra a questão da estratégia, né? De uma pessoa estrategista que lutou para conquistar, reivindicou o que era um direito dele, que era a sua liberdade, né? Em nenhum momento o Chico Rei esqueceu a sua nobreza, esqueceu a sua capacidade intelectual, e ele luta para se libertar, para libertar o seu filho, para libertar outras pessoas que também estão passando pelo esse processo violento de escravidão. Essa lenda, gente, ela também ela está ligada com as irmandades, tá? As irmandades e as celebrações do Congado, que são eventos que ajudam a fortalecer as comunidades negras, né, de Minas Gerais. Então, esses movimentos, esses movimentos de congadas, né, todos esses elementos, a história do Chico Rei, ela ajuda a fortalecer a memória da cultura negra, tá? Então, as irmandades, né, que celebra, as irmandades e a celebração do Congado e a própria lenda do Galanga, do Chico Rei, ajudam a fortalecer essa ideia de negritude como potência e não uma negritude que aceita pacificamente a escravidão, que não tem força para reagir, que não luta. E a gente sabe que desde que a primeira pessoa negra que pisou nesse chão, ela luta para se libertar, ela luta pela sua humanidade. Então o Chico Rei, ele vai ser essa pessoa, né, essa lenda, essa figura que vai alimentar, não só em Minas Gerais ali, né, não vai fortalecer só as irmandades e a celebração do Congado, mas também vai fortalecer essa ideia de negritude como potência. Então essas histórias são super importantes da gente ensinar nos bancos escolares. E aí, depois que eu conto essa história, eu vou ali e pergunto para eles, né, mostro algumas imagens que são atribuídas ao Chico Rei, ao Galanga, e aí eu pergunto para eles, né, para os alunos, e aí, é parecido com o desenho que vocês fizeram? Geralmente não é, daí eu convido a turma, né, a redesenhar esse nobre negro como ele deve ser. E aí entra lá os lápis cores de pele, né, os vários tons de pele, aí a gente vai falando, né, falo com eles sobre que cor que a gente vai pintar esse rei, né, quando eles mostram o salmão, até falei errado, salmão, eu digo para eles, gente, essa cor, será que é a única cor de pele que existe? Aí eu boto assim perto da minha mão e digo, é parecido com a cor de pele da prof? Não, né? Então vamos procurar outras cores, porque existem outras cores, né? Não é só o rosa, o salmão, né? Não é só essas cores que representam o nosso, né? Os nossos diferentes tons de pele. Então já entra uma aula que fala sobre vários assuntos e principalmente fortalece uma imagem de negritude como potência. Então fica aí o convite para vocês conhecerem e falarem também sobre a história do Chico Rei. Oi, gente! Então, seguimos, né? Eu falei sobre o Rei Galanga, né? O Chico Rei. E agora eu vou falar sobre uma rainha, né? E claro, quando eu começo a introduzir esse método de pedir para que os alunos desenhem como é que eles imaginam que seja essa nobreza, eles já começam a entender que essa nobreza ela é negra, né?
Então, isso é muito bom. Então, no primeiro momento, eles desenham uma nobreza branca e depois eles vão entendendo que existem nobres em outros lugares, e isso é muito bom. E eu vou falar sobre uma rainha, não sei se vocês conhecem, mas é a rainha Ânima de Zazal. Ela viveu, gente, há muito tempo atrás, muito tempo. Ela nasceu em 1533 e faleceu em 1583. A rainha Ânima, ela também tinha um outro nome, ela também era conhecida como rainha Aminatu, e ela foi uma grande guerreira. Isso é muito importante de se falar. Ela foi uma grande guerreira da cavalaria alçá, e tempos depois ela se tornou rainha. Mas eu quero falar sobre essa questão. Ela ser uma guerreira. Eu gosto de mostrar para os meus alunos que as rainhas e as princesas, né, de origem africanas, elas eram muito inteligentes, elas eram preparadas para serem grandes lideranças, elas eram guerreiras. Eu gosto de dizer, elas não ficavam lá na torre esperando o príncipe encantado salvá-las. Elas se salvavam seu povo, depois decidiam se iam ficar com alguém, se queriam ficar com alguém, né? Mas a escolha era delas. Elas não ficavam esperando um príncipe para ser feliz para sempre. Elas iam atrás, elas lutavam, elas guerreavam, elas mostravam que eram mulheres completas, né? Não ficavam esperando lá a metade da laranja. Elas iam lá e lutavam pelo seu povo e mostravam toda a sua bravura, né? A Ânima não vai ser diferente. Ela foi uma princesa, ela nasceu, né? Quando ela nasceu, lá em 1533, ela nasceu numa família nobre, né? E é interessante a gente pensar que esse reino que ela habitava era uma província, né, da atual Nigéria, que era conhecido como Zazal, que era uma cidade-estado, né, uma cidade independente, que atualmente é a Zaire, na Nigéria. A Ânima, ela era membro dessa família real, como eu já falei, né? Ela nasce nobre, né? E ela sempre decidiu aprimorar suas habilidades de luta, de guerra, né? Suas habilidades militares. E ela se torna uma das maiores guerreiras do seu reino. Não é porque ela era filha do rei que ela ia fugir da responsabilidade de treinar, de ser habilidosa. Isso não acontece com a Ânima, né? E o que acaba acontecendo? Logo ela começa a liderar o exército real, né? E quando seu pai, o rei de Zazal, ele vem a falecer, ela assume o poder. Aí ela se torna a liderança de Zazal. E aí, quando ela sobe ao poder, ela recebe o título de Sarayúnia, que significa mais ou menos, que é a mesma coisa, que é equivalente, melhor dizendo, equivalente ao título de rainha ou primeira esposa, né? E quando essa princesa, que se torna rainha, né, se torna a rainha Ânima de Zazal, com ela à frente, Zazal prosperou. Porque ela se preparou, né? Ela era uma grande guerreira, mas era uma grande estrategista, estudou, se preparou para isso. E o reino começa a prosperar muito com ela. Ela ampliou o reino cresceu, né? No seu comando, o reino cresceu. Ela conquistou novos territórios, ela fez o comércio crescer. Ela governou Zazal durante 34 anos.
E também é atribuído a Ânima a construção de muralhas que protegiam o reino. Então, até hoje, né, essas muralhas são conhecidas muralhas de Ânima, e elas, até hoje, elas existem, né, na Nigéria, hoje são patrimônio cultural. E além de ser um patrimônio cultural, é importante a gente reconhecer que as muralhas de Ânima, elas cumprem um papel muito importante, porque elas são o símbolo da engenharia africana. Porque sim, também dominávamos a engenharia, né? Também em África havia essa habilidade, né, de construir, essa capacidade de fazer construções monumentais. Então, as muralhas de Ânima, elas são esse símbolo da engenharia africana, né, que mostram também que a Ânima, ela se tornou uma figura imortal. Nós vamos ter um filme ali na Netflix que fala, né, sobre isso, que vai retratar a história da Ânima. É interessante dar uma olhada, mas é interessante conversar com os alunos, né, e perguntar para eles, né, lá nas nossas aulas de história também, pensar, né, que muralhas que a gente conhecia. A gente sempre ouviu falar das muralhas da China, né, mas e aí? E as muralhas, né, e os muros de Ânima? Vamos falar sobre isso, né, que até hoje é atribuído a Ânima, né, que dizem que foi no governo dela, no reinado dela que foi construído. Então é muito importante a gente trazer essa história, né, para os nossos alunos, para eles conhecerem. Não sei se vocês conheciam a história de Ânima de Zazal, mas ela é essa grande rainha poderosa, né, ali de Zazal, dessa cidade independente, dessa cidade-estado, desse reino maravilhoso que ela veio governar durante 34 anos. Espero que vocês tenham gostado e se encantado com a história de Ânima de Zazal. Então, gente, para finalizar, né, essa parte da nobreza negra, eu vou finalizar contando a história de uma rainha babadeira, como eu gosto de dizer, que é a rainha Arauelo. E a rainha Arauelo, ela é considerada a primeira rainha da Somália. E é muito interessante a história de vida dela. É uma história lendária, claro, a gente não tem, né, informações escritas. A história da rainha Arauelo, ela é passada através da oralidade, de geração para geração. Mas o que é interessante a gente pensar? Arauelo, ela tinha uma vida comum, ela não é de uma família nobre, não foi de uma família nobre, não nasceu em berços de ouro, não era princesa, não era nada disso. Ela se casa e por algum motivo o marido vem a falecer. Quando ele morre, ela fica desamparada. Então ela vai procurar ajuda da sua família. E a família dela acaba rejeitando Arauelo. E aí o que acontece? Ela vai então buscar ajuda de outras mulheres que também passaram ou estavam passando por uma situação parecida com a dela. E aí o que acontece? Vai se formando um grupo em que as mulheres têm uma história de vida parecida e uma vai ajudando a outra. E vai se formando uma espécie de irmandade. E nessa irmandade, elas vão se fortalecendo, vão se identificando, uma ajudando a outra a se erguer, uma trabalhando a autoestima da outra. Então vai criando uma ideia de coletivo, de irmandade, e que todas eram, né, mulheres que tinham passado por sofrimentos semelhantes. Então essas mulheres, elas decidem juntas, né, quando se torna esse grande grupo, elas decidem juntas irem morar numa floresta e ali
construir a sua comunidade, uma comunidade formada apenas por mulheres. E o que acaba acontecendo? Acabam, né, se organizando, elas acabam vivendo da caça e da coleta, e elas acabam dando o título a Arauelo de rainha da paz e da prosperidade, ou seja, ela acaba sendo a rainha daquelas mulheres, né? E aí se forma esse reino só com mulheres, não tinha homens, eram só mulheres. Só que quando o reino está fortalecido, elas estão organizadas, uma amparando a outra, o que começa a acontecer? Caçadores, viajantes, guerreiros, homens começam a perceber a existência, né, descobrir a existência daquele reino, que era só de mulheres, e alguns homens começam a tentar invadir aquele lugar, para, enfim, né, entrar em contato com essas mulheres de uma forma não muito interessante para aquelas mulheres. Começaram a querer, né, ir lá, abusar dessas mulheres, enfim. Porque acreditavam que aquele reino era um reino frágil, porque só tinha mulheres. O que acontece? Essas mulheres, elas estavam tão unidas e tão decididas que elas queriam viver ali, porque ali elas viviam em comunidade, viviam em paz, que para elas continuarem vivendo daquela forma, a rainha Arauelo se forçou a se proteger e a proteger a sua comunidade, e elas se protegeram através do contra-ataque, defendendo o seu reino contra aqueles invasores. Teve uma luta, né, elas lutaram por algum tempo, até que esses invasores entenderam que aquele reino era um reino que, além de ser um reino harmonioso, era um reino bem protegido, era um reino organizado por mulheres, liderados pela Arauelo, e eles começaram a não invadir mais aquele território. E a Arauelo, ela acaba vivendo ali com aquelas mulheres, naquela irmandade, e ela acaba se tornando, né, sendo considerada a primeira rainha da Somália. E ela entra para a história por conta da sua postura, da habilidade que ela teve de aproximar outras mulheres. Ela entra para a história porque ela lutou a vida inteira pela libertação feminina e pelo poder das mulheres. E é interessante a gente pensar na história da Arauelo, porque além de ser uma história da nobreza negra, de falar da força da mulher negra, né, ela vai trazer a força do feminino. E ela vai trazer algo que é muito importante para combater um dos instrumentos que o machismo utiliza para nos separar enquanto mulheres, que é a rivalidade. A rivalidade entre as mulheres nos enfraquece e fortalece o machismo, né? Fortalece o machismo. E o que acaba acontecendo no reino de Arauelo? Elas rompem com essa ideia de competição e elas percebem que tem mais elementos que as aproximam do que as separam, mais elementos que podem uni-las do que separá-las, do que deixá-las cada um de um lado, né? Então elas percebem que se unindo, rompendo com rivalidades, com competições, elas podem se fortalecer. Porque a Arauelo foi muito inteligente quando ela enxerga que ela está passando por aquela situação e ela olha para outras mulheres que também estão passando por situações parecidas com a dela. Então ela consegue se aproximar e dialogar com essas mulheres. E é isso que é importante trazermos, né, para nossa sala de aula, para nossa vida, que rompendo com essa ideia de competição, nós nos aproximamos, nós nos fortalecemos enquanto mulheres. E o machismo, ele tem que ser falado na nossa sala de aula, porque queremos que essa geração seja mais consciente, queremos pessoas, né, na nossa sociedade
que não reproduzam pensamentos racistas, nem machistas, nem, né, que não reproduzam nenhuma outra forma de preconceito. E precisamos falar na nossa sala de aula, trazer essa história tão bem sucedida de mulheres que se uniram. E principalmente os meninos precisam escutar essas histórias. Porque nós mulheres, né, não somos nós que temos que discutir. Claro, nós precisamos falar sobre o machismo, como o machismo nos machuca, mas a gente precisa também pensar que o machismo, ele é um problema social. Se ele é um problema social, ele tem que ser discutido pela sociedade. Esse problema social afeta um grupo, afeta um determinado gênero, né? Que é o gênero feminino, afeta as mulheres. Mas é um problema para homens também. Então, conversar sobre isso para os nossos alunos serem convocados a repudiarem qualquer ato machista é algo muito importante para a nossa sociedade. As mulheres falarem sobre machismo, sobre, né, a importância do feminismo, que entenda que a gente precisa romper com essa ideia de rivalidade, é extremamente necessário. Mas esse debate também tem que estar na nossa sala de aula. A gente também tem que conversar com os nossos alunos, falar sobre essas questões. Então, a história da Arauelo, essa rainha mítica da Somália, ela precisa ser falada com os nossos alunos, conversada, refletida, porque a gente consegue tantas informações a partir dessa história. E é tão necessário conversarmos sobre isso, né? É tão necessário pararmos e refletirmos, porque machismo mata. Machismo mata, né? Pensamentos como, né, como esses de que a mulher, ela é um objeto, ela deve servir o homem, isso a gente tem que repudiar e conversar em sala de aula. E a história da Arauelo também vai trazer esses elementos, né? Porque elas tiveram de se organizar porque tiveram invasores, né? Tiveram homens que quiseram invadir aquele território e elas tiveram de se organizar. Então, tem vários elementos nessa história que a gente pode estar conversando. E principalmente pensando, né, dessa história da nobreza, desse feminismo, dessa potência, né? Tem tantos elementos que eu fico tão impactada com essa história. Toda vez que eu escuto, que eu leio, eu tenho outras leituras, outras inspirações para trazer para a sala de aula. Então eu convido vocês a pensarem, né, nessa nobreza negra com essa história. Eu finalizo os vídeos sobre nobreza negra e vamos para o último vídeo, né, dessa formação, que vai ser incrível, com certeza. Então vai lá, não esquece, já estamos na fase final, tá bom? Muito obrigada. Seguimos falando sobre a nobreza negra, tem muita história. Creio que essas aulas, esses vídeos, falam mais sobre nobreza negra do que outros elementos, né? A gente acabamos falando nesses vídeos, eu falei sobre criaturas encantadas, seres encantados africanos, falei sobre provérbios africanos, mas o meu foco, né, além desses temas, é a nobreza negra, é encantar vocês com essas histórias que vêm diretamente dos tronos africanos. E é interessante, eu vou sempre falar da importância de contar essas histórias nos bancos escolares. Quando eu comecei a pesquisar sobre essas histórias, eu começava a ficar em dúvida. Ficava pensando, será que existe mesmo? Será que é assim? Porque não encontramos essas histórias nos livros. Nós não encontramos pessoas que falem sobre isso. E aí fica ali no campo da pesquisa, mas eu sempre me lembro que no começo eu ficava muito na dúvida, ficava feliz de conhecer essas histórias, mas ficava na dúvida. Será que é assim mesmo? Será que foi dessa forma? Ficava muito na dúvida. Passado, tive de dar uma arrumadinha aqui na câmera que estava um pouco desfocada. Mas continuando, eu ficava sempre pensando, será que essa história é de verdade? Será que não é invenção?
E também porque há um tempo atrás era muito difícil, né, encontrar essas histórias, encontrar essas informações. Hoje nós conseguimos, né, um pouco mais, tem mais pessoas que pesquisam, que falam sobre. Nas redes sociais também nós temos algumas informações, claro que são sempre bem reduzidas, né, porque se a gente for analisar os documentos, os artigos, né, a história, ela é um pouco mais densa, né? Mas a gente sabe que nas redes sociais tem que ser tudo muito mais rápido. Mas o que eu quero partilhar com vocês é que essas histórias são histórias de um povo que são muito importantes. E eu vou falar agora de uma rainha muito necessária, assim. E eu vou trazer, junto com a história dessa rainha, vou falar sobre o Egito. Quando eu aprendi sobre o Egito, como eu falei em alguma dessas aulas, eu achava que o Egito era uma ilha flutuante. Professora de história da época, eu estava na quinta série, ainda, né, na série. Lá em 1900 e alguma coisa, a professora falava do Egito como esse grande império maravilhoso, incrível. Só que ela não falava que era no continente africano. E eu achava que era uma ilha flutuante, maravilhosa, com uma história incrível, com toda a questão da mumificação, das pirâmides, a questão do Nilo, enfim, a organização, aquele império rico, vasto, poderoso. Mas em nenhum momento ela falou que o Egito fazia parte do continente africano, né? Que as pirâmides africanas, né, como eu gosto de dizer, eram as pirâmides do Egito, ou melhor dizendo, vamos reestruturar essa frase, que as pirâmides do Egito também podem ser chamadas como uma das pirâmides africanas. E por que eu falo uma? Então, quando eu falo que o Egito, né, possui lá suas grandes pirâmides, tô falando de pirâmides africanas, mas não é o único lugar da África que possui pirâmides. É que as pirâmides do Egito são as mais famosas, mas nós temos outras pirâmides africanas, isso que eu quis dizer, não sei se ficou bem escurecida essa informação. Mas, quando eu falo em pirâmides do Egito, eu tô falando de pirâmides africanas e que não são as únicas. Nós temos outros lugares que têm pirâmides africanas, tá? Então, além das pirâmides egípcias, nós encontramos pirâmides em outras regiões africanas. Por exemplo, nós temos o antigo reino de Kush, que era um império africano, né, do passado, um império riquíssimo, poderosíssimo, que atualmente se localiza no Sudão. E esse império, esse reino, ele contava com 255 pirâmides. Ele meio que competia com o Egito, tá? E o Egito, ele possui 138 construções. Então, o Egito não é o lugar que mais tem pirâmides, mas é que tem as pirâmides mais famosas da África, né? As mais conhecidas. Mas é importante a gente saber também essas curiosidades, né? O reino de Kush, hoje Sudão, era um reino poderoso que competia ali com o Egito e tem 255 pirâmides. E quase ninguém fala sobre essas pirâmides, né? Mas são pirâmides africanas também. E é interessante pensar, principalmente na questão da arquitetura, né? A África também é o berço da arquitetura. Também temos essa habilidade de criar construções memoráveis. Só que se pararmos para pensar, as pirâmides do Egito, que são tão famosas, tem pessoas que preferem dizer que essas pirâmides são obras alienígenas do que dizer que são obras de pessoas africanas, né? São pirâmides africanas, são construções africanas. Ainda as pessoas negam
essa capacidade intelectual que esses povos tiveram em construir, né, esses monumentos, essa habilidade no campo da engenharia. As pessoas ainda, muitas pessoas ainda se recusam a acreditar nisso. Mas o Império, né, o Grande Egito, ele está no continente africano. Nós temos vários faraós negros de pele muito escura. Nós temos essa história negra. Claro que na televisão, nos filmes, nas novelas, os faraós têm outras cores, né? Porque existe essa ideia de distanciar o Egito do continente africano. Mas nós temos faraós e rainhas egípcias negras retintas, e a gente precisa contar essas histórias. E eu vou contar a história agora para vocês. Se vocês quiserem pesquisar mais, fiquem à vontade, mas eu vou falar de uma rainha muito importante, né? Uma rainha que depois que ela subiu ao poder foi um divisor de águas. A partir do governo dela que as outras rainhas egípcias passaram a ter mais poder, né? Então ela é muito importante na história do Egito, principalmente para a figura das mulheres, né? Eu vou falar da rainha Ti, que eu gosto de falar assim, ó. Gosto de dizer que foi a sábia núbia, que ela era núbia, ela não era egípcia, ela era estrangeira, que conquistou o faraó. É sobre isso. A rainha Ti, né? A gente vai ter vários nomes, tá? Também, semelhante à rainha Maquedo, que eu já falei num vídeo anterior. Essa rainha, ela é conhecida pelo nome de Ti, mas também de Taia, de Tei, de Ti. Enfim, tem várias escritas, mas eu vou chamar de rainha Ti, tá? E ela, como eu falei, ela não era de uma família real, né? E na época era de costume que as rainhas, elas tivessem algum grau de parentesco com o faraó que governava. Isso não aconteceu com Ti. A Ti chegou para revolucionar, para mudar muitas tradições da época. Então a Ti não era. A Ti, ela era filha de um sacerdote, tá? Que ele era proprietário de terras, mas ela não era nobre, ela não era parente do faraó, tá? Isso também trouxe alguns problemas, enfim, já vou contar. Mas claro, como ela era filha de um sacerdote, foi mais fácil dela se aproximar da família real por conta da função do ofício do pai, né? E ela, gente, né, acabou se relacionando com a família real, se aproximou do faraó. O que acaba acontecendo? Parece coisa de novela, né? Parece coisa de novela. Ela acaba se casando com esse faraó, que ele acaba se casando com esse faraó que se chamava Amenófis. Ou depois ele acaba mudando o nome e acaba se chamando de ele primeiro chamava Amenhotep e depois ele se chama de Amenófis III, tá? O Amenófis, ele se apaixona pela Ti, fica enlouquecido por ela e acaba, né, decidindo casar com ela. Só que foi um escândalo na época, porque os sacerdotes não viam com bons olhos aquela união. Eles não queriam que ele casasse com uma estrangeira, principalmente. Ela não era da família real, não tinha parentesco nenhum com ele. Já é uma quebra, né, dos costumes, porque o faraó tinha de casar com alguém que era sua parenta. Ela não era. E além disso, ela era estrangeira. Então, os sacerdotes, eles fizeram muitos movimentos para que o Amenhotep não casasse com ela. Mas ele seguiu firme na sua decisão e casou com a Ti. A Ti podia muito bem, só por conta disso, já se dar por satisfeita. Mas não,
quando ela casa com o faraó, ela não aceita só ser a rainha. Ela acaba sendo a conselheira do seu esposo e acaba sendo colocada naquele lugar de sábia, de conselheira do marido, a pessoa que ajuda esse marido a governar o Egito. Pensa bem, estrangeira, não é parente do faraó, ainda faz toda essa revolução. E com ele, gente, ela teve quatro filhas e 2 filhos. Ela talvez vocês não conheçam, mas os parentes dela, os descendentes dela, com certeza vocês já ouviram falar. Um dos filhos que ela tem foi o Amenófis IV, que governou o Egito, e posteriormente foi chamado de Akhenaton, e ela foi avó de Tutankhamon, que é o faraó mais famoso que a gente conhece. Então, a Rainha Ti é babado, né? E tem várias imagens que são feitas da Rainha Ti, que ela tem esse cabelo volumoso, eu chamo de black, eu digo, ela tem um black, é a única, né? É a única não. É aí a rainha egípcia com um black maravilhoso, lindo, e a gente vai ver todas as imagens, todos os bustos, todas, né, tudo que relaciona a Rainha Ti, ela tem esse cabelo volumoso, lindo, mostrando que ela era, né, núbia, que ela tinha essas características de uma pessoa africana, né? Então, a Rainha Ti, ela é descrita como uma mulher sábia, forte, e o seu marido, ele era tão apaixonado por ela que, em homenagem à esposa, ele vai construir vários templos e vários santuários em homenagem à Rainha Ti. E ela participou ativamente, enquanto ela esteve viva, ela participou ativamente das decisões ao lado do faraó. E antes dela, por que eu disse que ela é um divisor de águas? Porque antes dela, as funções das rainhas eram bem reduzidas. Mas a partir dela, o papel das rainhas foi muito ampliado. Então, a Rainha Ti, ela é importante na sua época, mas ela é importante também para todas as rainhas que vieram depois dela. E a gente pouco sabe, né? Poxa vida, ela foi a avó do Tutankhamon. E a gente conhece o Tutankhamon, né? Sabe-se mais dele do que dela. Mas é sempre importante, eu sempre falo nos lugares que eu palestro e para as minhas alunas, para os meus alunos, que ela foi uma rainha muito amada pelo marido. O marido a escolheu. Só que quando ela casa com ele, ela não perde, ela não se anula naquele relacionamento. Pelo contrário, ela fica lado a lado do esposo. E por que eu gosto de falar isso? Principalmente porque, por conta do processo de escravidão, nos foi tentado tirar a nossa humanidade. Nós fomos objetificados, coisificados. E objeto, não tem sentimento, não é amado, é propriedade. Se tem a ideia da posse. Então, até hoje nós lutamos para mostrar para as pessoas que nós temos sentimentos, que nós somos seres de afeto, né? Que precisamos de afeto, que precisamos sermos amados, sermos amadas, principalmente as mulheres pretas, porque a gente precisa falar sobre a solidão da mulher preta, né? Há várias pesquisas que vão falar que a mulher negra, ela é uma da, né? Que ela é a mulher que mais passa pelo celibato permanente, e não é uma escolha dela, é uma escolha da sociedade. Claro que aqui nesse vídeo a gente não vai conseguir conversar sobre isso, mas se sabe que a maioria das mulheres que chefiam as famílias hoje sozinhas são mulheres negras, principalmente em comunidades mais humildes. Mas nós temos pouquíssimas mulheres negras que têm relacionamentos duradouros. Então, falar para as nossas alunas que elas que existiram mulheres negras que foram muito amadas, que foram muito valorizadas, foram muito respeitadas, é muito importante.
porque não é isso que a gente vê, né? Nós vemos mulheres negras serem, né, agora falando não para aluno, mas falando, né, de vida adulta, mulheres negras serem procuradas sexualmente, mas para apresentar para a sociedade, nós não vemos, né? Não vemos o mesmo interesse. A Valesca Zanello, ela vai falar que as mulheres negras são as incasáveis, aquelas que os homens procuram para divertimento sexual, mas que não querem, que elas não quer casar, não quer assumir elas para a sociedade, né? Eu escutei uma vez uma palestrante falando e eu concordei com a fala dela quando ela disse assim: quantos casamentos de mulheres negras vocês já foram, né, ao longo da vida de vocês? E ali eu parei para pensar realmente, não, né? Não tô fazendo apologia ao casamento, mas enfim, só pra gente pensar no fenômeno, né? Realmente são poucas. Eu escolher ficar sozinha é uma coisa, outra coisa é a sociedade fazer essa escolha, né? De impor essa solidão, e é disso que estamos falando, né? Então é importante falarmos para as nossas alunas que sim, em África nós tivemos muitas mulheres que foram amadas, que foram respeitadas e valorizadas pelos seus companheiros, assim como todas as mulheres merecem ser. Mas a gente precisa ter um olhar especial para essas meninas porque mulheres negras são historicamente preteridas, né? A gente precisa pensar nisso também. Então essa história da Rainha Ti é muito importante para a gente falar sobre isso também, para a gente falar da importância que tem a questão do afeto, né, na vida das mulheres negras. E a Sueli Carneiro, ela vai falar, né, que as mulheres negras, elas são as antimusas. Elas não são as fadas, elas não são as rainhas do lar. As mulheres negras nunca foi atribuído a imagem do sexo frágil. Sempre tivemos de ser muito forte, de segurar tudo, de ter que aguentar, matar no peito. E a gente sabe hoje o quanto isso é danoso para nossa vida. O quanto ser sempre forte é algo que nos adoece demais. Então essa história da rainha Ti, ela nos ensina também sobre isso, né? Sobre esse homem que dentre todas as companheiras, dentre todas as pretendentes, ele escolhe essa mulher negra para ficar ao lado dele. Ele a valoriza, ela governa o Egito ao lado do seu esposo, e ele, né, em respeito, né, a essa mulher, constrói templos e santuários, e é isso. É importante a gente conhecer essas histórias e também conversar sobre essas questões. Espero que vocês tenham gostado dessa história e seguimos, né? Seguindo falando, né, da história da nobreza negra. Claro, eu vou trazer muitas datas, muitos nomes, mas o mais importante é entender que existiu uma nobreza potente em África. E que a história da negritude, a história, né, dos negros, ela não se reduz à escravidão. Tem uma outra princesa que eu gosto muito de contar a história, e quando eu mostro a imagem dela para as minhas alunas, essa imagem vai ao encontro das princesas que as minhas alunas conhecem, com vestidão, aquela roupa com manga fofa. Porém, eu falo para elas, é a história de uma princesa negra. Vamos conhecer? Então, eu vou falar agora, vou contar para vocês, eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou contar a história da Sarah Forbes. Isso. O nome dela é Sarah Forbes, ou também ela é chamada, né? Há registros que ela se chamava Omoba ou Aida. A Sarah Forbes, ela nasceu em 1843 e viveu até 1880. Ela era uma princesa africana, tá? Que nasceu em Okeodan.
uma região da atual Nigéria. Vamos simplificar? Nasceu numa localidade, né, num reino nigeriano. Quando ela nasceu, ela recebeu, né, há registros que vão afirmar que ela recebeu um nome diferente da Sarah Forbes, que foi o último nome que ela recebeu, tá? Alguns registros afirmam que ela se chamava Aina, princesa Aina, outros registros falavam que ela se chamava Omoba. A Aina, ou Omoba, ela era uma princesa vinda de uma família, né? Nasceu numa família nobre, vivia muito bem nessa família até completar 5 anos. Quando ela completou 5 anos, o reino dela foi invadido. A sua família foi dizimada e ela foi capturada pelo reino que invadiu o reino dos seus pais. Então ela fica algum tempo ali como cativa, né, prisioneira desse outro reino. O que que acontece com essa menina, com a Aina, com o Moba, né? Ela fica ali cativa e a vida dela muda quando, em 1850, aquele reino que matou sua família e a capturou, esse reino recebe a visita de um capitão britânico chamado Frederick Forbes. Frederick Forbes, quando ele chega nesse reino, ele vê essa menina presa, cativa. E ele fica muito preocupado, muito intrigado com aquilo. Vai conversar com o rei que capturou essa menina. E consegue convencer esse rei, falando o seguinte: quem sabe, deixa essa menina comigo e eu presenteio a rainha Vitória da Inglaterra com essa menina. Imagina, vai ser um presente do rei negro para a rainha branca. E ele foi falando, 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 até que esse rei se convenceu. Disse, tá bom, então tá, pode levar essa garota. Quando o Frederick Forbes, ele resgata essa menina, ele dá um outro nome para ela. Ela deixa de se chamar Aina ou Omoba, não sabemos qual é o nome correto, né? Alguns documentos vão falar que é Aina, outros Omoba. O fato é que ela perde o seu nome africano e ela passa a se chamar Sarah Forbes, né? Então, ela ganha o sobrenome Forbes do capitão e é acrescentado mais outro sobrenome. Ela passa a chamar Sarah Forbes, que é o sobrenome do capitão, Frederick Forbes, e Boneta, porque Boneta era o nome do navio que levou a Sarah para a Inglaterra. Então, ela deixa o seu nome africano e passa a se chamar Sarah Forbes Boneta. Ela vai com Frederick Forbes para a Inglaterra e ele presenteia a rainha Vitória da Inglaterra com essa princesa africana. É algo muito bizarro essa história, mas aconteceu. A rainha Vitória, há relatos também que ela, quando vê a menina assim, tipo, opa, como é? Que presente é esse? Ela meio que se assusta, mas aceita, né? Acaba se tornando madrinha da Sarah. E o que que chama atenção, né? O Frederick Forbes, ele vai ele vai registrar em algumas cartas, em alguns documentos, que ele fica muito assustado, muito admirado, melhor a palavra correta é muito admirado com a inteligência da Sarah. E aí, comparado com outras crianças, né, da Inglaterra com a mesma idade que ela se destaca. Ou seja, lá no fundo eles pensavam que não é tão inteligente assim, porque ainda tem essa imagem, né? Não é tão inteligente. Mas a Sarah mostrou o quanto ela era habilidosa, o quanto ela era
esperta, o quanto ela era inteligente. Então, ela consegue dominar rapidamente o inglês. Ela se destaca muito em outras áreas também, principalmente as áreas da música, as áreas das artes. Então, chama a atenção de todos o quanto ela é inteligente, porque eles achavam que não, né, que se tratava, né, uma criança, né, porque ainda se tem essa ideia, naquela época mais ainda, de que pessoas negras, crianças negras não são tão inteligentes, não são tão habilidosas mentalmente. E não é verdade, a Sarah mostra isso, ela mostra o quanto ela era inteligente, habilidosa, ela aprende o inglês com muita facilidade, só que ela começa a não se adaptar ao clima da Inglaterra, ela estava acostumada com outro lugar. Como ela fica muitas vezes doente, a rainha Victoria envia ela para Serra Leoa para ela estudar. Então ela vai estudar, fica anos lá, retorna para a Inglaterra depois e acaba se casando com um marinheiro nigeriano, né? Vai morar na Nigéria, segue tendo contato com a rainha Vitória. A rainha Vitória vai ser a sua madrinha, né? Então ela segue tendo contato. A Sarah Forbes acaba tendo 3 filhos com esse marinheiro. Se torna professora, olha aí, ó, vai dizer que na sala de aula não tem princesa? Tem sim. Não tem nobreza? Tem sim, olha aí. E aí ela se torna professora e vai passando os anos, ela acaba ficando muito doente, né? Ela acaba contraindo tuberculose e por conta dessa doença ela vem a falecer. Mas o marido dela, em homenagem a Sarah, ele constrói um obelisco gigantesco, um obelisco enorme. E nesse obelisco está escrito assim: em memória da princesa Sarah Forbes Bonnet, esposa de J.P.L. Davis, que deixou esta vida na Ilha da Madeira em 15 de agosto de 1880, aos 37 anos. Então, quando ele constrói esse obelisco, é para imortalizar a história dessa princesa nigeriana, que se não tivesse esses registros, talvez a gente não saberia da existência dela. Né? E não se sabe muito da vida de Sarah Forbes, porque ela não deixou diário, pouco se escreveu a respeito dela. Né? Mas seria muito interessante se tivesse registros para a gente saber, registro dela, né, para saber como é que essa menina que perde a família, né, é capturada, vai morar num castelo. Como é que foi a vida dela? Porque os contos de fada meio que traz essa história, né, traz essa ideia. E a Sarah Forbes passou por tudo isso. Mas será que foi tão bom para ela isso? Como é que foi para ela perder totalmente a cultura dela e ter que abraçar uma cultura totalmente diferente, de uma outra forma de nobreza, uma outra forma de ver a realeza? Como é que foi? Sempre fica essa dúvida na minha cabeça, mas eu gosto de contar para os meus alunos a história da Sarah Forbes, né? Porque eles às vezes perguntam, ai, mas as princesas, nenhuma usou vestidão, nenhuma usa coroa, nenhuma usa manga bufante. A Sarah Forbes usou. Talvez a vida dela não tenha sido tão feliz, porque, né, perdeu a família, passou por vários desafios, mas passou por essa experiência. Perdeu, né, num primeiro momento perde a família, perde a nobreza, é presa no cativeiro, depois vai para um outro lugar, vai morar num castelo, enfim, se torna protegida da rainha, de uma rainha, né? Mas tudo tem seu preço, né? Não sabemos como é que foi para Sarah Forbes, mas é importante a gente pensar nessas histórias, né? E o quanto objetificados as pessoas negras eram, né, naquele período, porque ela foi negociada como um presente, né? Ah, vou pegar aqui, vamos dar de presente para a rainha, né? Porque é isso que acaba acontecendo, né? Que acabou acontecendo com o processo de escravização também. Nós perdemos a nossa humanidade, né? Que lutamos até hoje pela nossa humanidade
é inegociável, né? Não tem negociação, somos seres humanos, mas até hoje nos comparam com animais, né? E naquela época foi muito cruel, porque transformaram, né, os negros em mercadoria, em objeto, né? E aí acaba se não respeitando as experiências, as vivências, tudo que a gente traz da nossa memória, da nossa ancestralidade. Por isso que hoje nós negros buscamos para nos reconectar com essa história negra, com essas histórias, né? Porque é importante a gente pensar que, por exemplo, eu gosto de trazer esse exemplo em sala de aula também, para pensarmos o quão perverso foi o processo de escravidão. Porque além de ser um sequestro, ser uma grande violência, nós perdemos o elo que nós tínhamos com a nossa cultura, com os nossos ancestrais, com a vida africana. Hoje lutamos para nos reconectar, mas é muito difícil, porque, por exemplo, o meu sobrenome é Pérola da Silva dos Santos. Não é um sobrenome africano. É muito mais difícil de eu descobrir as minhas origens, porque da Silva, dos Santos, Pereira, não é um sobrenome africano, era o nome das fazendas dos proprietários, né, de escravizados que comprava os escravizados e os rebatizava, tirava o nome de origem, né, um nome africano e colocava um outro nome. E, por exemplo, pessoas ítalo-germânicas, eles têm o sobrenome deles. Eles têm o sobrenome, fica muito mais fácil de saber, descobrir a origem, né? Até buscar uma dupla cidadania, enfim, tudo isso é muito mais tranquilo. E isso nós não temos, né? Eu sei que eu sou de origem africana, mas eu estou falando de um continente de 54 países. Então, há muitas lacunas na nossa identidade e a gente não sabe como é que a gente vai preencher, mas que buscamos a vida inteira preencher. E essas histórias, elas dão esse quentinho no peito, esse orgulho, né? Porque ninguém quer ser descendente de escravo. Ninguém quer essa história. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu não queria. Quando eu contava essa a história da escravidão apenas, eu não queria me conectar com essa história. Eu quero me conectar com a história dos meus antepassados, que são valentes, que são guerreiros, estrategistas, inteligentes, e é essa história que nós precisamos mostrar nos bancos escolares. É essa história que encanta, essa história de tantos homens e mulheres que fizeram a diferença para a nossa comunidade. E eles lutaram muito para que nós fôssemos livres hoje. Então, é uma maneira de celebrar, de reverenciar a ancestralidade, é contar a nossa história, contar essa história. Seguimos, então. Seguindo, eu vou falar um pouquinho agora sobre a rainha Nzinga ou a rainha Ginga. Enfim, essa rainha é poderosíssima. Ela foi uma rainha que pertencia à etnia dos Jagas e que era formada por bravos guerreiros, né, que lutavam contra comerciantes de escravos que vinham de Portugal. Então, assim, ó, a rainha Ginga, gente, vamos pensar numa mulher extremamente valente, extremamente estrategista e que lutou incansavelmente para libertar Angola da opressão dos europeus. A Nzinga, ela foi uma grande liderança, tá? E ela conseguiu, ela era tão estrategista, ela era tão danada, que ela conseguiu utilizar estrategicamente elementos do sagrado e da religião como instrumento político para combater os seus inimigos. E ela lutou até a morte dela para libertar o seu povo. Enquanto ela esteve viva, o seu povo não foi escravizado. E ela a figura da rainha Ginga ou da rainha Nzinga, ela é tão importante até hoje, principalmente em Angola, porque lá ela é reverenciada,
Lá existem muitas imagens, muitas celebrações, muitos lugares que lembram a coragem da rainha Ginga ou da rainha Nzinga. E aqui no Brasil também. A rainha Nzinga, a história dessa grande guerreira, dessa grande rainha angolana, ela consegue cruzar o oceano e vir para cá. Então nós vamos ter em vários lugares do Brasil coroações em homenagem à rainha Ginga, inclusive no Rio Grande do Sul. Vocês conhecem a cidade de Osório? Então, em Osório tem uma manifestação, uma manifestação cultural lindíssima, uma vez por ano, chamada Maçambique de Osório. O Maçambique de Osório, ele é uma congada afro-católica, porque vai unir elementos da cultura afro e também do catolicismo. Porque vai haver toda essa, né, esse cortejo até uma igreja católica, e dentro da igreja católica vai haver a coroação da rainha Ginga e do rei Congo. Então, e é uma manifestação lindíssima, eu já participei um ano, é emocionante ver, é incrível, é uma manifestação super potente aqui no Rio Grande do Sul, que poucas pessoas conhecem, convido vocês a conhecerem, a visitarem, porque realmente é encantador. E ali, a rainha Ginga, né, aquela mulher que é escolhida pela comunidade, né, porque não é qualquer pessoa que é coroada, existe toda uma responsabilidade. Ela representa a rainha Ginga, lá de Angola, aquela guerreira que lutou, que foi extremamente estratégica. E a rainha Ginga, a história dela é representada num documentário que tem na Netflix, que é Rainhas Africanas, e tem uma parte que mostra ali na Netflix, que é super importante, porque nos registros históricos tem esse episódio, que é quando a rainha Ginga, porque ela está sempre ali, né, negociando, enrolando né, os portugueses, às vezes entrando em guerra com eles, mas fazendo, né, criando várias estratégias para libertar o seu povo, para não permitir que seu povo fosse escravizado. E então ela vai conversar com o governador, vai negociar com o governador português, e isso aparece no documentário da Netflix, e aí ele senta, né? Ele senta numa sala, numa cadeira, fica aguardando e chama ela para conversar com ele. Só que para ela ele não coloca cadeira nenhuma, ele coloca um tecido no chão. Só que para aquela cultura, sentar no chão significava que tu era uma pessoa inferior, desprezível. Então a rainha Ginga, quando ela percebe isso, ela faz uma leitura muito rápida. Ela vê que não tem nenhuma cadeira para ela sentar, ela se recusa a sentar no chão, a sentar abaixo desse governador português. O que ela faz? Ela tem uma corte junto com ela que a acompanha, e ela pede para um, né, dos que estavam acompanhando ela ficar de quatro apoios, né? E aí ela senta em cima da pessoa, ali nas costas da pessoa, e fica na mesma altura do governador. E aí sim, como ela está na mesma altura que ele, porque ele é uma liderança, ela também, aí começa a negociação. Então são posturas, são atitudes que mostram a potência dessas rainhas africanas, que são guerreiras africanas, que são mulheres que pegavam em armas, que eram lutadoras também, que lutavam, acima de tudo, pela liberdade do seu povo. Então, a rainha Ginga é uma dessas guerreiras, dessas rainhas guerreiras, e que são lembradas até hoje nessas manifestações culturais que tem aqui no Brasil e também em Angola. Em Angola ela é muito reverenciada, é muito lindo de ver. Eu recebi alguns materiais, né, agora de um professor meu que esteve em Angola palestrando. Então é lindo ver, né, quantas pessoas mantêm viva a história da rainha Ginga, da rainha Nzinga, né? E é isso, é essa história que a gente precisa contar para os nossos alunos. Não uma história de escravidão, mas uma história de ousadia e de força.
Então, continuando, a rainha Maqueda, ela possuía um reino, né? Um reino riquíssimo, gente. Vamos pensar num reino com muito, com muito poder e com muito glamour, tá? Ele, ele era um reino, ele era um reino muito rico, que tinha muito ouro, muitas pedras preciosas. Então, ouro e pedras preciosas se tinha em abundância. Também tinha muito incenso e muitas outras riquezas. E também há informações, né, de que quando a rainha de Sabá ela ela fez a visita ao rei Salomão, ela levou muitos presentes para ele. Então ela leva, enfim, inclusive nos textos sagrados da Bíblia, né, diz que, né, descreve a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão, que é uma rainha preta, tá? Diz que ela o presenteia com muitos temperos, com muitas pedras preciosas. Então, é isso. Essa rainha poderosíssima, belíssima, possuidora de um reino que tinha muito ouro, muitas pedras preciosas, muito incenso, muita riqueza, ela ela vai fazer ela faz uma visita a esse rei Salomão e, claro, eles acabam se envolvendo, né? E ela acaba tendo ali um filho com o rei Salomão. Esse filho se chama Menelik, como eu já falei. Ele se tornou o grande fundador da dinastia etíope. E assim, e a rainha Maqueda, até hoje, ela é muito reverenciada na Etiópia. E aí a gente fala em Etiópia, quando se fala em Etiópia, a gente acaba relacionando com miséria, com pobreza. A gente precisa entender que muitos reinos africanos, eles empobrecem a partir do momento que eles têm contato com os colonizadores. Etiópia era esse reino riquíssimo, era um dos territórios, né? Era um dos lugares onde era localizado o reino da rainha Maqueda. E era um lugar que tinha muita prosperidade. E a gente tem que pensar que por processos históricos esse território tão rico se transformou, né? Tem regiões empobrecidas. A gente não pode achar que todo o território é empobrecido, toda a África é miserável. Então a gente vai desconstruindo isso com essas histórias, né? Contando essas histórias. Eu estava hoje dando aula para meus alunos e aí um aluno perguntou para mim, Sora, que lugar que a senhora quer conhecer no mundo? E eu disse, eu tenho vontade de conhecer algum país africano. E aí ele falou assim, será que tem algum lugar, né, que seja interessante se conhecer? Eu disse, vários. Aí ele olhou assim, deve ter lugar rico lá, né? Eu disse, sim. Sim, a gente está falando de um continente, tem lugares lindíssimos lá. Aí um outro aluno olhou e disse assim, mas como assim? Como se lá tem tanta... Deu tanto o quê? Olha que eu estou trabalhando com eles há alguns meses. Eu disse, tanto o quê, querido? Fala para prof, não entendi. Ah, lá é pobre, né, prof? Aí eu abri o meu notebook e comecei a mostrar lugares do grande continente para eles. Eu disse, gente, vocês são jovens, né? Vocês não têm 10 anos ainda, vocês têm 9, 8 anos, mas vamos pensar, esses lugares são lugares que são regiões africanas, são países africanos, são lugares africanos. Eu disse, é pobre? É miserável? Não. Então a gente tem que pensar que aqui, como o Brasil tem lugares empobrecidos e tem lugares que não são tão pobres assim. Então a gente tem que pensar que um grande continente como a da África, mais ainda. E aí, esse aluno que perguntou para que lugar que eu queria viajar, ele falou assim: Sora, desde que eu entrei eu achava que a África era uma miséria só, até eu entrar na tua sala. Então é importante, eu já ganhei meu dia com aquilo ali. Por quê? Porque foi uma vitória, né? O aluno saber que o continente africano não é um continente miserável, né? Que existem regiões empobrecidas, sim, e que o passado
foi um passado glorioso, que a gente tem muito a conhecer, a pesquisar e se orgulhar também. Então, falar da história da rainha Maqueda, contar a história dela, da rainha de Sabá, é contar para os nossos alunos que tem história preta até na Bíblia. Que ali, ó, tá a nossa nobreza. A nossa nobreza tá ali, tá na Bíblia, tá no Alcorão, tá no Torá, tá nos relatos orais, né, dos nossos griots. E que a gente precisa contar essas histórias. Eu não sei se vocês conheciam a história da rainha Maqueda, a rainha de Sabá, mas é uma história lindíssima. Tô aqui resumindo, né? Mas gostaria muito que vocês pudessem cada vez mais se aprofundar nessas histórias que são tão incríveis e tão encantadoras. É isso. Vou passar para uma outra história agora.